voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Tua graça cobre os meus temores, forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para levarmos a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, a tantos quantos se veem ansiosos
nos dias de hoje, mais ainda, né, que em tempos, alguns meses atrás. Isso devido a um distanciamento que vivemos, a um distanciamento que temos experimentado no momento atual. E é exatamente sobre esse distanciamento que eu pretendo falar, à luz da palavra, à luz da vontade de Deus, assim entendo eu, segundo as Escrituras. O grande distanciamento. Mas antes de adentrarmos ao tema principal, que eu chamo aqui de um grande distanciamento, nós vamos iniciar lembrando sobre esse distanciar que nós estamos vivendo nos dias atuais. Um distanciamento que nos foi imposto, não carece, né, de dizer, de explicar aqui o porquê, mas na realidade nós fomos aconselhados e continuamos sendo aconselhados a não nos aproximarmos mais uns dos outros, a mantermos uma distância de 2 metros entre um ser humano e o outro. Isso nos é aconselhado, a usarmos máscaras, a não compartilharmos os nossos aparelhos celulares. Que absurdo, não é? A não podermos compartilharmos coisas que tínhamos um costume de antes compartilhar entre irmãos, entre amigos, não sei, de repente a sua escova de dente, uma peça íntima, não sei o que, mas hoje nós não faremos mais. Por certo, que esse distanciamento muito nos incomoda. Todo distanciamento há de trazer um grande incômodo a um ser humano, independente de ser 2, 4, 5 metros, mas o fato de não podermos mais nos abraçarmos, nos achegarmos um ao outro, a ideia em si, ela nos aparece como que de uma forma assustadora. E é sobre isso que eu quero falar. Meditando sobre essa distância, sobre esse novo costume, que sei, sinto, entendo, cara, isso não é legal. Não é bom vivermos dessa forma, não é bom para nós, não é bom para mim. E estive pensando e meditando acerca de uma situação um pouco mais no extremo, envolvendo pais e filhos. Imaginando eu na possibilidade de um pai que já não pode ter um contato com o seu filho. Pelo motivo, né, que conhecemos, estamos vivendo aqui, o mundo está vivendo. O pai não poder carregar o seu filho, não poder tê-lo em seus braços. Me refiro às mães também e aos filhos que também se veem privados de ter um relacionamento de aproximação, de toque para com os seus pais. E tentando concatenar esses pensamentos, tentando compreender isso. Eu só agradeço a Deus porque, bem, nós não chegamos a viver esse extremo ainda, mas parece que em alguns lugares, algumas pessoas, algumas famílias têm experimentado essa situação, que eu vou dizer aqui, chamar de um distanciamento extremo, extremamente ruim, extremamente desfavorável, e o que vem a ser também um absurdo. Algo que há pouco tempo atrás nós não cogitávamos, não pensávamos sequer nessa possibilidade. Distanciamento nos dá uma ideia de separação. Então, o Senhor me levou a refletir, convido os irmãos a acompanhar a leitura comigo no livro de João, capítulo
14, versículo 16, em que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Meditando nesse versículo, eu me deparei com a partida de Jesus Cristo. Após a sua ressurreição, após a sua visitação, o seu acompanhamento aos discípulos, aqueles que habitavam o mundo naqueles dias, mas um dia Jesus partiu aos olhos daqueles homens, e fico eu pensando aqui o quanto que essa ideia também não lhes foi nada favorável, não lhes foi nada boa, nada adequada. Imaginem só, conviveram com Jesus por um bom tempo, foram ensinados por Ele, carregaram os ensinamentos do Mestre, também segundo a limitação de seus entendimentos, mas carregaram sim. O Senhor Jesus confiou esse ensinamento a cada um daqueles homens, e eles acompanharam Jesus até a cruz, até a crucificação, até a sua morte, e aquilo parecia o fim, e eles ficaram entristecidos, decepcionados com aquilo, mas Jesus ressuscitou, voltou a ter-se com eles, a fazê-los lembrar de todos os seus ensinamentos. Cara, e aquilo foi maravilhoso. Não havia como aqueles homens não estarem maravilhados diante do seu Senhor, ali naquele momento, ali naqueles dias, e no mínimo eles estavam extasiados após a ressurreição de Jesus Cristo, caminhando com Ele mais uma vez, ouvindo as suas palavras, mais uma vez sendo ensinado pelo Senhor Jesus. Mas chega um momento, chega um tempo em que o Senhor os reúne em um dado lugar para uma despedida. E aqui o Senhor os faz lembrar: olha, eu tenho que partir, eu tenho que deixar vocês aqui neste mundo, aqui neste lugar. É necessário que essas coisas aconteçam. Sei daquilo que vocês estão pensando, sei de como se encontra o coração de vocês nesse momento. Estão aflitos, mas eu não os deixarei só. E é necessário que eu vá, é necessário que eu suba, para que seja enviado a vocês o Consolador, o Espírito Santo. E ainda no capítulo, não ainda no livro de João, mas agora no capítulo 16, versículos 3 ao 9, nós encontramos o seguinte: assim diz as Escrituras: isso vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vai. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando eles vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Vejam só, Jesus já havia trabalhado isso com os seus discípulos. Jesus já havia preparado aqueles homens para a sua partida. E agora Jesus, em sua despedida, nos faz lembrar dessas palavras: tenho que ir para que o Consolador venha até vocês. E olha que maravilhoso, ele
estará presente com vocês até o fim. Ele estará sempre presente. E Jesus tinha que ir e retornar ao seu lugar de origem, ao Pai. E em João 16, 28, diz assim: vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Sabe o que é interessante? Sabemos que Jesus muito lhes falava por parábolas, mas nem sempre. Nem sempre. Houve um momento, houve um tempo em que Jesus escolheu falar aos seus discípulos de uma forma muito clara. E Jesus estava falando exatamente essas palavras. Vim do Pai. Vim de Deus para este mundo. E voltarei para Ele, retornarei para Ele. E no versículo 29 de João 16 diz assim: disseram seus discípulos, agora falas abertamente e não usas nenhuma figura. E as palavras de Jesus eram exatamente essas: vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. E isso entristecia aqueles homens. Eu também ficaria entristecido. Olha só a situação. Estive com ele, caminhei com ele, fui ensinado, vi a sua crucificação, a sua morte, também fiquei decepcionado, porque as minhas expectativas não foram atendidas. Também não é para ser. Ele não veio aqui para isso. Mas agora ele ressurge entre os mortos e volta a conviver comigo. E eu tenho mais uma vez. Ele habita junto a mim, junto aos meus amigos, e eu estou extasiado, maravilhado. E na minha mente eu entendo ali que isso será para sempre. Mas agora ele me lembra dessas palavras. E eu vejo que o meu Senhor está de partida. Ele está despedindo de mim. Então a minha mente funciona da seguinte forma: acontecerá um distanciamento. Acontecerá um segundo distanciamento. Quando Jesus morreu, eu senti isso, e isso me doeu. Mas agora Jesus está de volta, e mais uma vez Ele se despede de mim. Poxa, mais uma vez o meu Senhor vai me deixar? E então eu começo a ter um conflito, eu começo a entrar em desespero, tão somente por uma ideia, por um pensamento. E esse pensamento é o que me incomoda. Esse pensamento é o que nos incomoda, é o que nos machuca. A distância. Então a minha mente começa a me dizer: olha, que distância é essa entre este lugar e o céu? Isso me assusta. É uma distância muito grande. É uma distância enorme. E isso me entristece. Então eu não o verei mais. Como eu irei me relacionar com o meu Senhor, com o meu Mestre? E em João 16, capítulo 3 ao 9, diz o seguinte, né? E isso vos farão, porque não conheceram o Pai, nem a mim, mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vai. E aqui Jesus diz que o Consolador será enviado.
assim que Jesus chegar ao seu lugar. Jesus está dizendo, olha, eu não vos deixarei a sós. Mas agora Jesus está nos dizendo o seguinte, mais uma coisa eu tenho para vocês. O relacionamento irá mudar. A forma como vocês têm se relacionado comigo até este momento. E olha que interessante, o sublime que foi para aqueles homens aqueles dias. Até aquele tempo, até Jesus vir a este mundo, o homem tinha um relacionamento com Deus realmente muito distante. Um relacionamento de um Deus lá no céu. Um relacionamento de um Pai lá no céu. E agora Jesus está aqui. Jesus entra em contato com aqueles homens. Jesus toca neles. Jesus os abraça. Deus está presente. Deus está aqui. Deus está no nosso meio. E eles estavam vivendo essa experiência. E agora, a ideia que se tem é, poxa, Deus agora volta. E tudo voltará a ser como antes. Nós continuaremos a ter o nosso Deus, continuaremos a crermos em nosso Deus, mas Ele se colocará distante. E como que essa distância nos incomoda? Mas Jesus disse que não, o relacionamento irá mudar. Pois assim que eu chegar junto ao Pai, o Consolador chegará até vocês. Eu o enviarei a vós. Preste atenção em vós. Mais uma vez, Jesus está falando de pessoas específicas. Eu os enviarei a vós. Quem são esses? Seus discípulos. E penso eu que é assim até os dias de hoje. Pois está escrito, e Ele permanecerá com vocês para sempre. Assim diz as Escrituras. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus. E agora Jesus está dizendo aos seus discípulos, o relacionamento agora muda. O relacionamento muda, mas continua um Deus presente. Continua um Deus em meio ao seu povo, em meio à sua igreja. Um Deus dentro de vocês. E vocês agora irão experimentar algo até então nunca vivido. Até este momento. E vocês reconhecerão o Espírito Santo ao recebê-lo. Então Jesus está dizendo que Deus, Ele não se coloca numa condição de estar distante de nós. Deus não está distante. Deus, Ele não quer sequer esse pensamento, essa ideia em nossa mente, em nosso entendimento. Vejam só. Há muito tempo, devo te chamar de muito tempo atrás, porque já não sou assim tão jovem. Quando criança, eu conheci a Deus, mas um Deus muito distante. Eu conhecia um Deus, um Papai do céu. Mas o Papai do céu, Ele se encontrava realmente nesse lugar muito longe. Lá em cima, no céu, num lugar que sequer a minha mente de criança conseguia imaginar. E olha que uma criança tem uma mente muito fértil. E ainda havia um ensinamento de que Papai do céu castigava. Então eu tinha que manter um proceder bom, um proceder correto, um proceder digno, porque o Papai do céu castigava. Então eu tinha um Papai do céu, me relacionava com um Deus distante, e essa ideia era assustadora para mim. Rapaz, e quando Papai chegar? Eu quero pegar uma ilustração e trazer para vocês. Papai e mamãe, principalmente com seus filhos. Quando o seu filho aprontar, quando o seu filho insistir, pedir muito por uma correção, não diga aos seus filhos,
que o papai irá lhes corrigir quando chegar em casa. De igual forma, as mamães, não façam isso. Eu quero dizer, aquele que estiver com o filho, aquele que estiver na guarda do seu filho, esse é o responsável por essa correção. Não façam isso, porque isso não é bom, isso não é justo para aquele que está fora de casa. Ele sequer sabe das coisas que estão acontecendo. Exerça o seu sacerdócio, papai, mamãe, com responsabilidade. Não passe essa mensagem para o seu filho. E essa mensagem é uma mensagem que eu tinha em relação a Deus. Poxa, Deus ele está distante, é um papai do céu e ele existe, eu acredito nele. Mas poxa vida, quando ele chegar, ele virá para me corrigir, ele virá para me disciplinar. Que ideia assustadora é essa? E é uma ideia assustadora que me foi ensinada quando criança. Então vamos consertar essas ideias. E pensando então num Deus presente, um Deus que está aqui, no Consolador que habita em nós, que nesse momento nos chama a uma reflexão, a compreensão da sua palavra. E eu peço licença, a vocês para dizer que, conversando com ele, pensando acerca dessa mensagem, dessa palavra, ele me levou a algo, me tratou da seguinte forma: Luciano, então faz o seguinte, fica calado agora, não fala nada, me ouve acerca dessas coisas, acerca deste momento que vocês estão vivendo, mas me ouve e preste bem atenção. Agora eu vou lhe dizer algo e você vai meditar. Apenas descanse nas coisas que eu tenho para lhe dizer e compreenda. Eu vou lhe falar algo acerca de um distanciamento. Não um distanciamento entre pessoas, não, mas o distanciamento entre seres humanos. E também não o distanciamento que assustou os discípulos, porque eu já estava meditando nesse distanciamento, em relação à partida de Jesus, quando ele volta ao Pai, e os seus discípulos ali contemplam essa cena, e ficam ali maravilhados, perplexos, extasiados, não sei, mas eu já estava pensando, meditando nesse texto, nessa passagem, para tratar, para abordar esse assunto. Mas o Espírito Santo agora me toma e fala: olha, agora eu vou lhe dizer algo que você ainda não havia pensado. E quero que você leia o livro dos Salmos, no Salmos 42, no versículo 7, e se atente tão somente a uma palavra. E lá diz assim, Luciano: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Mas tão somente, Luciano, medite no abismo. Tão somente pense no abismo e eu tão somente ouvindo, e ele falando. E então ele disse: olha, tudo começou lá no Éden, no jardim, quando da desobediência. Porque a desobediência é pecado. E eu estou te fazendo lembrar de outras mensagens que você já ouviu acerca desse salmo, principalmente desse versículo, e você compreendeu e aceitou bem que realmente o pecado é um abismo, que chama outro abismo. Então eu tenho que te fazer lembrar, mas eu quero que você viaje comigo até o livro de Gênesis e contemple
a primeira vez que um homem pecou. E pense como era antes, Luciano. Veja como era antes, como era bom esse nosso relacionamento. Ele era ótimo, ele era maravilhoso, ele era prazeroso, muito agradável para ambas as partes. Mas agora, Luciano, veja o pecado como um abismo que se abriu, um grande abismo, entre o homem e Deus, entre o homem, o seu Senhor e o seu Criador, um abismo intransponível. E continuando a falar, e agora você já consegue perfeitamente compreender, e não fica só nisso, e não ficou apenas nisso, pois um abismo chama outro abismo. Estão me entendendo? Um pecado chama outro pecado, um pecado atrai um outro pecado. Luciano, e as coisas só vão piorando a cada dia da existência humana, daqueles dias até os dias atuais. O abismo se torna intransponível. E essa não é a vontade de Deus. Essa não é a minha vontade. Nós não desejamos isso. Não queremos isso. Deus nunca planejou isso para o homem. Deus nunca intentou isso para vocês. Muito pelo contrário. Deus quer diminuir a distância. Jesus veio para diminuir a distância. Jesus veio para quebrar essa falta de relacionamento, para ser uma ponte entre nós e Deus, em meio a esse abismo. E essa ponte é a salvação. E essa ponte, para visualizarmos melhor, como algo concreto, como um objeto, como algo material, Luciano, eu vos deixo a cruz de Cristo. Agora você consegue imaginar, você consegue até mesmo tocá-la. A ponte que encurta essa distância, que rompe essa barreira, pois é uma grande barreira entre o pai e o filho. Se para nós essa pequena distância que nos é imposta hoje nos incomoda, Luciano, eu digo que muito mais a Deus. E não é uma distância de 2 metros, é uma distância intransponível. Por isso, Jesus Cristo morreu na cruz, para vos dar uma passagem. Só que esse abismo causado pelo pecado é tão terrível, que ele pode também se tornar intransponível. E aí não haverá mais jeito, e aí será o fim. O fundo do poço, desse enorme abismo, que a cada pecado se torna mais profundo, se torna maior, mas um dia chega-se a este lugar. E então eu te chamo a ver comigo o que Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 26, capítulo 16, versículo 26. E Jesus diz assim: além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá passar. Uma parábola, mas nessa parábola Jesus estava ensinando, estava dizendo algo acerca daquilo que acontece após a morte, após essa vida. E era um diálogo, né? Jesus conta isso de uma forma de um diálogo, uma passagem que as nossas Bíblias intitulam como a passagem do rico e Lázaro, um mendigo. E aqui Jesus está dizendo que aqueles que são encontrados em Deus passaram e ultrapassaram esse enorme abismo que é o pecado,
que são os nossos pecados, mas ele é transponível agora, Jesus está dizendo isso. Mas aqueles que não são encontrados em Deus, é intransponível. Não há possibilidade daqueles que estão do lado de lá virem para cá. Assim também como não é possível aqueles que aqui se encontram irem para o lado de lá. E Jesus traz essa parábola e eu venho com essa parábola para ajudar a darmos a compreensão acerca desse problema sério em nossa humanidade que se chama pecado. Os nossos pecados, os meus pecados. E o poder que isso tem de nos afastar, de nos distanciar de Deus. Mas Jesus encurtou a distância. Então podemos passar. E olha que isso parte de Deus. Porque o homem jamais seria possível. Deus não nos quer longe. A distância agora, ela existe porque nós ainda vivemos em um corpo de pecado. Nós ainda somos pecadores, então ainda há distância. Não posso dizer que não sou um pecador ou que não peco mais, mas eu estou dizendo que eu agora posso transpor esse abismo. Você pode transpor esse abismo, você deve sim transpor esse abismo. E a cruz de Cristo é a ponte. A salvação é a ponte. Jesus Cristo é a ponte da nossa salvação. Ele quer agora que nós nos aproximemos também, porque a distância agora se tornou menor. A distância agora se tornou possível até mesmo para nós ultrapassarmos. Jesus nos espera ali bem próximo, ali do outro lado. Cabendo a nós uma atitude em direção a Ele. E nessa atitude em direção a Cristo, eu lembro ali de Pedro. Pedro caminhou sobre as águas. Não é isso? Em Mateus 14, 29, se não me engano, está escrito isso. Agora eu gostaria que vocês retirassem a água. Então vocês verão um abismo. Nós imaginamos Pedro caminhando sobre as águas como se a água fosse um chão, fosse algo palpável, só que eu estou dizendo a vocês que não é possível nós andarmos sobre as águas. Jesus estava ali caminhando no ar. E Pedro também fez isso. Por um tempo, por um momento, enquanto fitava os seus olhos em Jesus. E aqui eu tomo licença de usar isso como ilustração de outras mensagens que recebi e compreendi dessa forma. Estava Pedro olhando para Jesus e caminhando em direção a Ele. Mas quando olhou para as circunstâncias, que era um mar bravio, um mar em ressaca e algo assustador, Pedro afundou, Pedro naufragou. Mas Jesus estava ali bem próximo, olha, Jesus estava ali bem próximo, estendeu-lhe as mãos e o resgatou. E Jesus continua bem próximo. O Consolador está presente, Ele está aqui. Mais próximo do que nós imaginamos. Ainda em meio a grandes tempestades. Mas Deus quer a nossa aproximação. E em Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. É o que Deus quer. Chegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós, porque a ponte está aqui, diante de nós, em nossa frente. Nós estamos, de repente, a um passo dela. Talvez muitos já se encontram em cima dessa ponte, no meio dela, pensando talvez, eu vou voltar. Porque ele olha para baixo e
se depara com um abismo enorme. Cara, mas esse abismo são os nossos pecados, esse abismo são os seus pecados, então eu não vou olhar para baixo, eu vou olhar para aquele que está à minha frente, o meu Senhor Jesus, e vou em direção a Ele, porque é possível ultrapassar esse abismo, é possível vencer essa distância. Deus não quer esse distanciamento, e esse é o maior distanciamento que o homem já viveu, que o homem consegue viver e sequer tem noção disso. Podemos amanhã voltarmos a termos os nossos cultos, a enchermos as nossas igrejas, sim, mas ainda assim continuarmos distantes do nosso Deus. E então de que servirá isso? De que servirá as nossas reuniões? Será um sacrifício de tolo. Mas não, o Senhor, Ele quer que nós nos aproximemos dEle também, pois há um grande abismo a ser vencido, mas há uma ponte maravilhosa, que é a cruz de Cristo, para nos ajudar a vencermos essa distância, a superarmos essa distância. Eu quero dizer a vocês que não é bom nos acostumarmos com a ideia de distanciamento, porque essa ideia ela não procede de Deus, essa ideia em si, ela não vem de Deus. Deus não se agrada de distanciamento, mas Deus se refere a Ele. A distância que nos separa do nosso Criador, do nosso Salvador. Em João 14, versículo 6, Jesus disse aos seus discípulos, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra via, não há outra ponte, não há outro lugar. A distância já foi encurtada, a distância já foi vencida, e eu quero dizer que nem mesmo o pecado pode nos separar do nosso Deus, do nosso Redentor, do nosso Salvador, e Ele não nos deixou só, e o Espírito se faz presente, e Ele nos exorta a nos voltarmos para Cristo, a nos voltarmos para Deus, e continuarmos a darmos os nossos passos sobre essa ponte, que é a ponte de salvação, que é a ponte da nossa salvação. E Jesus, Ele nos aguarda, de mãos estendidas ou de braços abertos, como queira, para lhe dar um abraço, para nos dar um abraço, para nos tomar em suas mãos, assim como fez com Pedro. E com essas palavras, eu encerro essa mensagem, e creio que com essa mensagem, nós somos abençoados, em nome de Jesus, porque eu creio que no nome de Jesus, nós abençoamos e somos abençoados. Quero lhe desejar um início de semana maravilhoso, sem nenhum distanciamento entre nós e o nosso Salvador, o nosso Deus, e que o Consolador vos acolha e cuide de ti em todas as suas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, o meu sincero abraço em Cristo Jesus. Amém. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que